Estamos de volta com mais um bloco do programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre programas de intercâmbio. Fátima, nesse bloco vamos falar um pouco sobre o Cult Trip, né, que é o programa de intercâmbio da cultura inglesa. Antes da gente falar sobre os detalhes aí do Cult Trip, a gente tem um vídeo que eu quero mostrar para os nossos telespectadores sobre justamente o que é o programa de intercâmbio da cultura inglesa. Vamos assistir. Imagine viajar para um país que você sempre quis conhecer, visitar as atrações turísticas, aprender inglês, mergulhar na cultura local e ainda se divertir muito. Imagine combinar numa só viagem conhecimento e diversão. Parece sonho, né? Com o Cult Trip, o programa de viagens da cultura inglesa, isso é possível. Coloque na mala o seu inglês, aperte os cintos e embarque nessa. Você terá a chance de usar tudo o que aprendeu em sala de aula em situações da vida real. Nossos programas de viagem foram criados pensando especialmente na trajetória de aprendizado de cada aluno. É a sua oportunidade de viver momentos inesquecíveis em um país estrangeiro, aprimorar o seu inglês, conhecer uma nova cultura, se divertir muito e viver como um cidadão local. Você vai enriquecer o seu currículo e a sua vida. Com o inglês da cultura inglesa, você vai vivenciar a língua no dia a dia de um outro país e voltar com uma bagagem cultural fantástica. The best part of my experience was making friends. Was the best part for you? Yes, the school was great. O Cult Trip oferece programas em grupo para adolescentes ou individuais para adultos. Nos programas em grupo para estudantes de 12 a 17 anos, todos contam com o acompanhamento de um professor da cultura durante toda a viagem. I've been the luckiest group leader ever because they're the nicest and kindest kids you can imagine. Sometimes they're naughty, but it's okay. That's natural, right? And I love all of them. It's gonna be so hard when we finish. Isso é mais segurança para os alunos e tranquilidade total para os pais. Todos os programas foram cuidadosamente selecionados pela cultura inglesa, pela qualidade das propostas acadêmicas, atividades e reputação das escolas. Os alunos contam com atividades sociais, culturais e esportivas, excursões nos fins de semana, traslados de chegada e saída, seguro viagem, centro multimídia com acesso à internet e um exclusivo certificado de participação. E ainda tem mais! O Cult Trip tem uma surpresa para quem quer esticar a diversão. O Cult Fun. São mais 7 dias viajando pela Europa só para relaxar. Você vai sair de Londres e conhecer Paris, Amsterdã, entre outras cidades. Vai curtir toda a diversidade europeia, fazer amigos e descobrir um mundo de entretenimento e cultura. E ainda vai aproveitar todas as atrações da Euro Disney. O Cult Fun é exclusivo para programas em grupo e você também conta com o acompanhamento de um professor da cultura e de um guia turístico durante toda a viagem. É a maneira perfeita de encerrar a sua temporada no Cult Trip. O que você está esperando? O Cult Trip tem programas para a Inglaterra, Estados Unidos e outros países. Embarque nessa experiência única e volte com a mala cheia de histórias para contar. Yeah, Liverpool. We love Liverpool because it's a small city that has whatever we want to do, we have here. It's a small groups. We're so close. We have a connection. It's only 2 weeks, but it feels like so many years, so many decades. E se você não é aluno da cultura, também pode viajar com a gente. Para saber mais sobre o Cult Trip, acesse www.culturainglesa.net/intercâmbio ou ligue para 0800 28 28 746. Não perca tempo, venha ganhar o mundo com o inglês da cultura inglesa. Pelo que a gente pôde observar aí nesse vídeo, Fátima, quer dizer, é um programa bem completo, né? Como é que é esse programa assim na prática? A pessoa ela procura a cultura inglesa e vocês já dão orientação, a pessoa já chega, eu quero passar 2 semanas, eu quero passar 4, eu quero passar 1 ano. Como é que é esse detalhamento na hora que a pessoa realmente se interessa em fazer o Cult Trip? Na verdade, Rolf, a gente tem programa para todas as faixas etárias. Então, aquele vídeo que a gente viu agora, ele na verdade está focado mais nos adolescentes. E a cultura inglesa, a Cult Trip, a gente tem programa a partir de 12 anos. A gente entende que essa é a melhor idade para começar a viajar, porque ela é uma viagem que você faz num grupo de colegas, são crianças e adolescentes da cultura inglesa, não necessariamente só alunos da cultura inglesa, às vezes os nossos alunos querem levar os seus coleguinhas junto, então a gente aceita também os convidados.
E a gente organiza grupos, o nosso grupo é um grupo, a gente tem o cuidado de levar um grupo limitado, são grupos que a gente fecha com 10, 12 alunos, direcionamos a maioria dos grupos para a Inglaterra, que é onde a gente entende que tem um ganho cultural. O nosso programa ele envolve aulas no período do dia, ou pode ser no período da tarde ou no período da manhã, e atividades extras no contraturno, digamos assim. Então é quando os alunos vão a museus, a exposições, eles vão a cidades históricas, ele tem toda uma experiência de vida, né, no país estrangeiro. Além disso, ele tem a possibilidade de ficar em casa de família inglesa, onde ele vai conhecer muito da cultura, né, o modo de viver da pessoa local, ali, daquela família local, e vai praticar muito inglês, porque ele tem a aula. Todas as atividades que são feitas no horário, no contraturno, são feitas também em inglês. E ele é acompanhado de um professor da cultura inglesa. E isso é o que é o grande diferencial da cultura inglesa. O fato de você ter o acompanhamento de um professor que é uma pessoa que já foi criteriosamente selecionada para ser professor, ela depois passa por um novo critério de seleção, que é para a gente entender se esse professor também tem perfil para ser guia de viagem. Então você está junto de um professor que trabalha com a gente, pelo menos, quando um professor nosso sai para uma viagem, ele normalmente já tem pelo menos 2 anos de trabalho como professor. Então é uma pessoa que a gente conhece muito, com quem a gente convive ao longo do ano todo, e a gente entende que ele também tem esse perfil para ser guia de viagem. Então... E é importante ali também, como você falou, quer dizer, como uma viagem em grupo, que haja também um acompanhamento, até para que a garotada não fique conversando em português, senão acaba que o critério, né, a proposta acaba se perdendo, né? Que é estar imerso ali na língua e na cultura daquele país. Exatamente. Né? E aí o que a gente faz também, Rolf, é mesclar essas crianças com crianças de outras nacionalidades. Então, não só brasileiros, mas as escolas onde a gente leva os nossos alunos, eles têm a possibilidade de trocar com os alunos da Alemanha, outros que vêm da França, Espanha, Rússia é um país que também manda muitos alunos, e chineses, então ele tem a possibilidade e a necessidade de se comunicar em inglês. Então, com isso, você faz um programa de imersão, efetivamente, que é o que a gente promete aos nossos alunos. Porque se ficar naquela panelinha só de brasileiros, aí ninguém se perde, né? Aí se perde um pouco, e não é a ideia. Agora, você falou que o vídeo ali mostrou que essa parte que é mais focada nos jovens. Mas até você chegou a comentar no primeiro bloco, tem também a parte que é para profissionais, e inclusive segmentado por áreas, não é isso? Exatamente. Aí é muito mais o caso de... A gente é procurado por indivíduos, né? É um aluno ou um adulto que nos procura, e aí tem sempre uma busca muito grande na conversa com essa pessoa para a gente identificar qual é a necessidade dela. A necessidade do ponto de vista de melhoria do inglês, e o que mais ele quer associar a isso. Ele tem algum interesse profissional que a gente possa associar, ele possa aproveitar, já que ele vai fazer uma viagem, ele está saindo do Brasil, que ele está tendo uma despesa com a passagem aérea, o que eu posso te entregar além do conhecimento da língua inglesa? Então é uma coisa que é bastante customizada, e aí existe um leque de oportunidades e de possibilidades, porque a gente pode entender qual é a preferência dele do ponto de vista de país também. Alguns querem ir para a Inglaterra, outros querem ir para os Estados Unidos, outros preferem Canadá. A gente tem uma parceria boa com a África do Sul, então a África do Sul também é um destino que a gente recomenda bastante. E fica a critério do aluno decidir para onde ele quer ir, por quanto tempo ele quer ir, que tipo de curso ele quer fazer e até a acomodação. Porque o aluno adulto ele também pode ficar numa casa de família, ou ele pode preferir ficar num hotel, ou ele pode ficar inclusive numa residência estudantil. Então ele tem a oportunidade de ficar num campus universitário e usufruir daquela convivência com os alunos da universidade. Vocês recomendam uma duração mínima da viagem ou uma duração máxima? Vocês dão algum tipo de orientação em relação a essa questão do período que a pessoa vai passar no exterior? Tudo vai depender do objetivo da pessoa, né? Qual é o objetivo que ele tem, mas eu te diria assim, menos que 3 semanas eu acho que não indicaria. Eu acho que a partir de 3 semanas começa a ser mais interessante, até em termos de retorno de investimento também. E em relação ao conhecimento mínimo que a pessoa tem que ter do inglês, porque isso também é uma coisa que varia muito também de aluno para aluno. Quer dizer,
para esse programa de intercâmbio, o aluno ele já tem que sair daqui já falando um inglês fluente ou ele pode estar num nível intermediário, inicial? Como é que vocês fazem? Olha, Rolfo, na verdade ele pode estar em qualquer nível. Até porque a gente oferece na cultura inglesa, na Caltrip, a gente oferece um programa que é bastante interessante. E como eu falei dos adolescentes que saem com o professor, eu também tenho a possibilidade de oferecer. Para aquele aluno que tem uma insegurança ou que ele não tem um nível intermediário de inglês, ele sai daqui com um grupo de colegas de adultos. Aí a gente monta um grupo de adultos e esses adultos saem daqui também com o professor. E esse professor vai monitorando toda a viagem deles. Então, sai no mesmo avião, desembarca, vão todos para a escola, para o mesmo tipo de acomodação, e esse professor faz essa intermediação. E, obviamente, quando eles chegam na escola, eles são nivelados. Por isso que você pode estar no nível iniciante, você pode estar no nível elementar, você pode ser nível intermediário ou até avançado. Você vai se beneficiar em qualquer estágio que você esteja. Agora, se você realmente é um aluno de nível iniciante, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade se você for sozinho. Né? Agora, mas ainda assim a gente consegue e monta um esquema para esse aluno. Ao chegar no aeroporto, vai ter alguém da escola esperando por ele, que vai levá-lo até a escola e a escola vai dar todo o apoio. Mas se é uma pessoa que às vezes tem um perfil um pouco mais inseguro, ele opta por essa oportunidade que a gente hoje tem de sair com um grupo. E a pessoa, quando ela vai, por exemplo, passar, digamos, um mês, ela consegue, nesse mês, ter um grande avanço em relação a, por exemplo, se ela ficasse no Brasil estudando num sistema não de imersão, né, um sistema normal de estudo, tendo aula 2 vezes por semana e tal? Rolf, eu te diria assim, é fantástico o ganho que você tem. Porque o que ocorre é que você passa a pensar, ouvir e falar, né, em inglês 24 horas por dia. Então, a gente costuma dizer, e como eu tenho uma experiência grande de cultura inglesa, né, e de conviver com pessoas que vão e voltam de viagem, eles falam assim, olha, depois da segunda semana, tem uma mágica que acontece normalmente lá pela segunda, no máximo terceira semana, daí eu te falo assim, menos de 3 não é tão interessante. Por quê? A partir da segunda ou terceira semana tem uma coisa que a gente chama de clique. Dá um clique e você descobre que você estava sonhando em inglês, ou que você estava pensando em inglês. E isso é muito comum acontecer e as pessoas relatarem isso. E quando dá esse clique, é muito bacana. É o que faz valer a viagem, a hora que você percebe que agora eu sou fluente. Porque esse é o segredo para a fluência em falar um idioma estrangeiro. É justamente você parar de traduzir, não é isso? Exatamente. O que você pensa para aquele idioma. Você tem que começar a pensar na estrutura daquela língua. Aí sim você atinge aquela fluência. E aí você sabe assim, agora eu sou fluente. E esse tipo de viagem ele é fundamental para isso. Ele é fundamental. Né? Agora, você falou que tem viagem para a Inglaterra, para os Estados Unidos. Há um direcionamento da parte de vocês? Ou a pessoa chega, não, eu quero ir para a Inglaterra, eu quero falar o inglês britânico, eu quero falar o inglês americano, enfim, ou para a África do Sul, talvez até para a Nova Zelândia, Austrália, alguma coisa desse tipo? Não existe um direcionamento de forma alguma. A gente tenta entender a necessidade dessa pessoa e aí direcionar para o destino que a gente entende que seria mais adequado para ele. Em alguns momentos a gente tem ofertas mais interessantes, dependendo da localidade. Às vezes a gente tem um poder de negociação com uma determinada escola e se a pessoa está procurando preço, às vezes ela opta por um determinado destino em virtude da oferta que está sendo feita, da possibilidade de um desconto ou algo desse tipo. Em relação a essa procura, né, dos jovens, é o pai que chega, é a mãe ou é o próprio jovem, às vezes, que chega e leva esse interesse para o pai e para a mãe? Tem as duas coisas. Tem o pai e tem o jovem que normalmente é motivado pelo grupo. É muito comum a gente ter dentro de uma unidade nossa, aqui como por exemplo Teresópolis, você sai com um grupo de 5, 6 alunos que eles acabam sabendo dessa oportunidade e acaba um convencendo o outro. Então eles acabam indo em grupos. Então é um persuadindo o outro. Então tem a parte do pai, a gente nitidamente tem aquele pai que ele quer que o seu filho tenha essa experiência, ele entende a importância disso, né? E tem o próprio aluno que hoje está muito ligado, eles querem viajar e aí eles acabam convencendo uns aos outros e a gente acaba levando às vezes um grupo de 4, 5, todos amigos. Se você pudesse resumir numa palavra o diferencial do Caltrip em relação a outros programas de intercâmbio, Fátima, que palavra seria essa? Eu acho que a palavra mais forte do nosso diferencial é segurança.
né? Como eu te falei antes, o grande diferencial da cultura é que a gente é uma escola de inglês e uma agência de intercâmbio. Então eu consigo aliar o melhor dos dois. Eu tenho o professor, que é uma pessoa especialista, que ela sabe conviver com pessoas daquela idade, principalmente com o adolescente, ela sabe lidar com ele. Ela, além de tudo, é uma educadora. Então não existe ninguém melhor para acompanhar um filho, uma criança, um adolescente para uma experiência como essa, como o nosso professor. É uma pessoa que está validada por nós, porque ela fica, às vezes, no mínimo 2 anos conosco, até que ela possa viajar com o grupo. E a gente, além disso, a gente aplica testes de seleção para a gente saber se ela tem um perfil. Quer dizer, eu entendo que você é um bom professor, mas você, além de ser um bom professor, você apresenta características necessárias para ser um grupo, para ser um guia de grupo? Tem que ter aquela psicologia, própria ali, né? Além dessa questão da pessoa, a gente tem uma coisa, Rolf, que é muito importante, que é a informação que a gente passa para os pais durante essa viagem, essa experiência. Então, todo dia, ao final do dia, os nossos guias de viagem escrevem um e-mail para as famílias, contando tudo o que aconteceu, tudo que eles fizeram, se aconteceu alguma coisa que ele entende como problema, se foi alguma coisa que foi interessante, ele vai comunicar e vai ressaltar isso no e-mail. E, além disso, tem as fotos. Todas as fotos do dia são postadas no final daquele dia dentro do site da Cultura Inglesa. Então o pai vai acompanhar toda a trajetória do seu filho, sabendo aonde ele foi, e depois ele recebe aquele e-mail onde ele vai ter toda a descrição do dia do aluno. É quase como se fosse um Big Brother, então o pai está... Exatamente. O pai está acompanhando aqui do Brasil tudo que acontece ali. Exatamente. Quase que em tempo real. Quase que em tempo real. É só esperar um pouquinho, tem a questão do fuso horário às vezes, que fica um pouquinho mais complicado. Mas essa é a ideia da gente. Então, a segurança é a coisa mais importante do nosso programa. E com toda essa estrutura, dá para minimizar aqueles problemas que são os problemas mais comuns que acontecem, às vezes, em programas de intercâmbio, que é a questão da inadaptação. Às vezes, o jovem chega numa casa com uma cultura completamente diferente, uma forma de proceder ali no dia a dia completamente diferente, a alimentação é diferente, e ele se sente ali, né, totalmente fora do seu ambiente. Com esse tipo de estrutura que vocês têm, vocês conseguem minimizar esse tipo de situação? Olha, com certeza, Ruf. Tem o papel desse guia, né, que é essa pessoa que sabe lidar com o adolescente, que sabe lidar com essa criança, né, de 12 anos às vezes. E por mais que a gente faça uma preparação dos pais, é importante que a gente prepare os pais também antes que eles saiam daqui dizendo, olha, vocês têm que entender e preparar os seus filhos. A comida não é a mesma comida. Os hábitos são diferentes. O banho na Inglaterra, por exemplo, é limitado a um banho por dia. Então, a criança que às vezes tem o costume de tomar 2 banhos, não vai poder tomar 2 banhos. E esse é um ganho muito grande que você traz depois, a adaptação. Você saber que, olha, eu saí de uma realidade, entrei em outra, e o meu filho conseguiu se adaptar a ela. Mas para a gente ajudar o aluno nesse sentido, o viajante nesse sentido, a gente tem esse professor que está grudado, né, 24 horas, monitorando como é que ele está nessa casa. A escola parceira, como eu falei também no início, ela é muito importante. Então, a gente tem parceiros que vão garantir a nós que, se houve uma questão de adaptação numa determinada residência, esse aluno vai ter que trocar de residência. Mas, normalmente, isso acontece muito raramente. O que acontece no primeiro dia de viagem é que no primeiro dia, né, eles normalmente chegam no domingo, e a segunda, de manhã, a gente se encontra na escola para saber como é que foi e começar as atividades. E aí você tem 3, 4 dias, eu não gostei assim. Espera mais um pouquinho. E aí é uma questão de 2 dias eles se adaptam e depois eles se apaixonam pelas famílias e a gente deixa de ter problema. Mas se a coisa persistir por mais de 1, 2 dias, aí efetivamente a gente troca a família. Mas tendo esse acompanhamento, mais miúde, a coisa é mais fácil de resolver. É mais fácil de resolver. Agora, por que eu digo que isso é resolvido após o 2º, 3º dia? Porque ele começa a ter essa interação com os outros colegas. Eles passam a ter um vínculo muito forte das pessoas que estão no grupo e as pessoas que estão na escola também. Então ele começa a se sentir mais à vontade, daqui a pouco esqueceu. Depois da primeira semana ele já começa a contar os dias, assim, chorar porque estão faltando poucos dias para eles voltarem para casa. E se desliga um pouco da realidade que ele deixou aqui no Brasil também, né? Porque tem essa questão, né? Demora um tempinho ali, assim como demora um tempo para o cérebro começar a pensar naquele idioma, né? Exatamente. Dar aquele clique, como você falou, também... Tem uma hora, tem um tempo para você se desligar. Não tem dúvida. O nosso tempo nesse bloco já terminou. No próximo bloco eu quero falar com você sobre essa questão
detalhar um pouquinho mais os programas profissionais, né? Esses programas profissionais, quais são as áreas que são atendidas aí pelo Cult Trip, e também quero falar um pouquinho também sobre a experiência da cultura inglesa aqui em Teresópolis, né? Trazendo aqui para a cidade esses 80 anos, né, de experiência que a cultura inglesa já tem no Rio e em outros estados, mas trazendo aqui para o interior fluminense também essa cultura toda, esse investimento no idioma inglês, que hoje é a língua mais falada do mundo. Dizem que é o chinês, mas não é chinês, é só lá na China, né? E daqui a pouco a gente volta com mais um bloco do programa Ponto Final. Até já!